Oi, Pri, meu amor, tudo bem? Meu amor foi pra mim, Fala, boa noite. porque a câmera abriu justamente quando você falou meu amor, eu até tomei um susto. Não, a Priscila aqui, a Priscila Prade, minha queridona, parceira, produtora, amiga, fotógrafa, tudo. E aí, tudo bem? E aí, meu, como estamos? Estamos aí seguindo, né? Vamos lá, mais um dia. Muito bom a live ontem também, né? Cara, a live de ontem foi incrível, né? O Césio, ele é... Ah, o Maneco tá aí já, cara. O Maneco foi um O dos Maneco primeiros tá a aí, tá entrar aí. aí. A live de ontem foi incrível, né? O Césio, meu, as histórias do Césio são impressionantes, assim, né? É, foi muito, E passa-se horas e horas e, cara, se deixasse, a gente estaria até agora fazendo a live, né? com certeza. E, e a live de ontem Ele foi incrível também, né, cara? O Renato Lima tem muita história bacana para contar, né? hoje vai ser legal. Vou tentar ser breve aqui. Bom, para quem está entrando, quem não acompanhou, a gente está fazendo uma breve homenagem para o Binho, né, nosso parceiro, e acho que nada mais justo de a gente chamar as pessoas que tiveram esse tempo todo próximas a ele, né, como o Maneco, o Russinho. Fala, Russinho. Fala, E Rosinho, a boa Ana noite. Luzia. Então, acho que nada mais justo do que eles falarem, enfim, falarem o que era a pessoa do Binho, né, enfim, acho que não existe pessoa melhor, Goianinha, para falar do que eles. Então, pô, agradecer o Russinho por ter dado a palavra aí, Ana Luzia, foi emocionante, o Maneco hoje também, pô, obrigado, Maneco, por ter aceito aí de novo estar junto. E é isso, vamos lá, vamos levar o Luiz para onde a gente consegue levar o Luiz, que eu acho que é isso que o Binho, com certeza, ele está querendo que a gente siga e que a gente faça a luz, enfim, por esse mundo afora aí. Cara, a gente, na verdade, tem que continuar fazendo aquilo que o Binho fazia, né? Levando luz, né? Com E já certeza. se passaram alguns dias e tal, o luto continua, mas eu acho que essas homenagens, elas deixam claro o que a gente sentia por ele, né? E esse carinho, assim, sabe, eu acho que tudo que o Binho significava para a gente, enfim, seja dentro ou fora né, enfim, dos palcos, dos teatros, isso acaba confortando um pouco a gente, esse carinho que todo mundo tem, e isso que sirva de força aí para a gente seguir com tudo. É. Vamos seguir em frente, né, cara? Vamos lá. Bom, é isso. Então vamos colocar o Maneco aí, o Maneco vai dar uma palavra também. E, pô, hoje a gente está aí com o Renato Lima, meu parceiraço de vida, um cara que eu admiro demais, tanto como a pessoa dele, como o profissional que ele tem muita história também. E é uma pessoa que, enfim, sempre esteve do meu lado aí também. Eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez. A gente já fez alguns projetos juntos, ele vai falar aí. E é isso, o irmãozão, não é porque a gente é parecido, mas é parecido assim em todos os sentidos, né? Mas ele tem um coração enorme e ele tem uma trajetória linda que, enfim, é isso, ele vai contar aí para todo mundo a história. Beleza, Manão. Então é, Obrigado, viu? vamos lá. Beleza, Colocar o vamos lá. Maneco aí. Valeu, Maneco. Obrigado, mano. Valeu, gente. Beijo. Beijo, Renato. E aí? E aí, Manecão, beleza? Bem, cara? Tudo ótimo, É, você? agora eu tô ficando bem. Sofri bastante esses dias aí. Mas eu acho que segue, né, cara? As coisas têm que seguirem e ficam as coisas boas, né? Obrigado aí por ter aceito entrar, por ter aceito falar uns minutos aí sobre o que o Binho representava para você e o que ele representa para todo mundo. Eu acho que você, o Russin e a Ana Luzia estavam muito próximo dele. E acho que mais do que ninguém vocês, enfim, podem falar sobre o Binho e fazer homenagem de vocês para ele.
Obrigado, viu, Maneco? Valeu, cara. Você quer que eu fale o quê? O que o Binho era para você, a sua relação com ele, enfim, Não, cara, assim, bem, na verdade, a minha história com o Binho começa no Dois Quartos, da Ana Carolina, uma direção da Monique Gardenberg, e a gente fez juntos, e foi muito prazeroso fazer o Ana Carolina com ele. Assim. Eu acho que o que mais era legal no trabalho do Binho, assim, que é esse cara que a gente está falando hoje, era a capacidade de entendimento entre... Eu acho que ele tinha um talento absurdo, né? Ele tinha um talento, era um cara muito talentoso, é um cara que morreu precocemente, infelizmente não superou o tratamento. Agora, é difícil, porque ele era um homem muito... Ele tinha um talento grande, ele tinha boas ideias, ele era um cara que compreendia muito rapidamente o que você queria quando ele fazia o papel do programador. Eu acho que eu nunca tive essa relação dele como ele o programador, entendeu? Eu sempre tive uma relação dele como um cara... Eu perguntava para ele, como é que você quer? Ele falava, iluminador assistente. O Russinho também muitas vezes ganhou esse título de iluminador assistente. A gente fazia uma relação onde o entendimento era muito rápido, tanto no gosto de como faz luz e tal, como não faz luz, entendeu? Assim, uma coerência. Quando você fazia luz com o Binho e você faz uma luz de teatro, uma Renata Tille, uma grande paisagista paulista, brasileira, internacional, era um entendimento muito rápido. A gente fazia uns desenhos muito rápidos, muito... Porque, assim, o processo de criação, quando eu trabalhava com o Binho, era um processo de investigação, né? Então, por exemplo, eu vou citar o show do Chico Buarque. O show do Chico Buarque ele acontece de 7 anos. Então, e o Chico ele lança um disco novo e algumas canções antigas acontecem, né? E o Binho ele fez 2 shows do Chico Buarque comigo, 2 ou 3. Esse último tinha um cenário muito interessante, que era um cenário de umas cordas e acho que tinha uma escultura, também não me lembro direito. Eu assisti em São Paulo. E aí tava um monte de gente, já usando BIM. Esses BIM já estavam aí bombando. Eu nunca tinha feito nenhum show de música com BIM. Meus shows de música não tinham essa pegada até então de BIM. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, vamos usar o BIM, mas vamos usar o BIM... Como é que isso se comporta? Aí ele me explicou mais ou menos como é que se comportava o BIM, ligou 2 ou 3... a gente foi no estúdio, eu olhei, ele me mostrou umas fotos, eu falei, pô, isso é... E aí eu falei, cara, eu quero fazer umas pautas musicais. E dentro dessas pautas musicais, com essas linhas de luz, essas pautas musicais em 4 linhas, e a gente brincar com essa coisa da pauta musical, que o Chico, a música do Chico é muito rica. E o Hélio Aschbauer tinha feito uma coisa que era
uma corda que tinha a questão da onda sonora, que ele queria falar com aquilo, etc. Tal. Tinha todo um conceito das ondas sonoras e ondas luminosas e tal. E a gente juntou isso. E tinha uma música no Chico Buarque que o show do Chico falava do futebol, e a gente fez uma rede de futebol, literalmente, com os Beans, assim. Você via aquele desenho da rede de futebol dos anos 70, Sim. aqueles triângulos, mas milimetricamente colocados. Então, assim, a relação minha de fazer luz com o Binho, ele era na verdade, um programador muito ativo e dava umas ideias e a gente trocava as ideias. E o Felício Mafra, que é o Russinho, entrava na parte do suporte na época de fazer a montagem disso tudo. Então, falar da pessoa do Binho, tem uma música no show eu lembrei muito dessa música quando o Binho morreu. Eu lembrei muito dessa música chamada Mansidão, da Gal Costa. É uma música do Caetano, cantada num disco da Gal Costa, no comeback da Gal Costa, e que tinha que definia muito o Binho, assim, como pessoa, sabe? Tem outras canções que me remetem... Eu sou muito ligado a canções. Então, assim, tem muitas... Por exemplo, o show do Caetano Veloso, que a gente fez, que tinha uma asa delta. Zizi Zenk, uma arquiteta, acabou de entrar. Ele tinha tinha uma asa delta, e tinha umas projeções, e a gente não podia muito abalar essas projeções. Foi um show meio sem fumaça, o que no show é um pouco raro, porque o show, quando você faz a luz de um show, é diferente da luz do teatro. O desenho de luz, o desenho de luz, ele também é uma forma de informar como você passa a questão da emoção da música, né? Uhum. O desenho é muito importante. A fumaça, ela define um pouco a atmosfera, né? Desenhos que fazem essas interseções, então é uma luz muito geográfica, ao mesmo tempo, né? Se fazer meio geográfico tudo. E a gente fez lindamente, sem muita fumaça, um pouco só 2 ou 3 fogs. Inclusive, era uma tradição da gente na Maria Bethânia, que a gente fez alguns shows da Maria Bethânia juntos. A gente não usava muita fumaça, porque a Maria Bethânia não gosta de fumaça. Ela acha que fumaça... A gente, depois de um tempo, muito tempo, a gente convenceu a usar um fog que era usado em ópera, que era uma máquina, sei lá, o Cursinho sabe que máquina é, que é uma máquina que solta uma... CO2? Não, CO2 não. Uma coisa assim e tal. Então, assim, e tinha umas canções do Z, que chama esse show, e que vocês não sabem, o Vinho era super afinado. Sério? Ele imitava o falsete do Caetano. MSG, o Russinho tá falando. Hein? O Russinho falou que é MSG. Exatamente. Então, o Binho, ele cantava junto uma música na Lapa, que o Caetano tinha, e fazia um falsete gigantesco, e o Binho cantava. Então, minha relação com ele, isso... Aí, depois eu fui fazer... Eu cheguei até a fazer arquitetura com ele, cara. Assim, a gente chegou até a iniciar projetos de arquitetura e tal. Eu queria levar ele sempre comigo. Ele tinha uma sensibilidade também. Ele teve uma época que ele caiu nas graças de um diretor de fotografia, e esse cara fez muita fotografia com ele. Ele fez 2 ou 3 filmes acho que com Lauro Escorel, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Mas eu não, assim, falar dele como pessoa, assim, é meio difícil de falar. Assim, porque ele porque ele, eu acho que era o único cara, assim,
que acalmava a hora da programação, sabe? Eu acho que acho que às vezes eu brigo com o Russinho, caralho, como é que você fez uma porra dessa? O Russinho fala, porra, vai tomar. Mas com ele, eu acho que eu nunca alterei a voz com o Binho, não tinha, às vezes, e eu sou um cara que tem um temperamento um pouco ali no frigir dos ovos, na correria de entregar o palco, ou na correria de entregar alguma coisa, ou na insegurança mesmo que você tem de fazer o trabalho, você às vezes perde a mão, às vezes briga, mas isso não quer dizer que coisa você do não tenha trabalho. de estar ali com a pessoa, né? Não quer dizer que você é do mal ou A que o esposa outro é. do Binho não tinha isso muito, porque ele era um cara mais agregador. Talvez pelo tamanho, né? Imagina um homem daquele dando um ataque, um homem de 1,90 m de altura, né? Então, assim, a questão luminosa, a discussão sobre a questão luminosa era muito pertinente, ele tinha um respaldo ali. Eu acho que tem uma coisa que, quando você faz luz, que tem uma coisa eu aprendi muito isso com o Hélio e com o Gringo, com o cenógrafo. Qual é o conceito que você parte, entendeu? Assim, eu vejo muitas vezes, não estou criticando, pelo contrário, assim, mas tem muitos shows que eu vejo. Numa música, o cara já fez 5, 6 cores, não voltou àquele refrão que o cara fez. Eu acho que tem uma coisa de fazer muito efeito. O Binho, de uma certa maneira, e eu, que viemos de uma coisa mais calma, a gente era mais econômico na questão do efeito de luz, na questão de se sobressair. Eu acho que tanto no show, na dança, na arquitetura, em todas essas coisas que nós trabalhamos juntos, eu, Russinho e ele, a gente gostava de ser um pouco a moldura daquilo ali. Entendeu? A gente gostava de ser... Mas é engraçado que você tem uma assinatura e aquilo as pessoas percebem quando você tem uma linguagem, quando você estabelece uma linguagem. Então, o Binho tinha essa capacidade de junção da minha linguagem. Eu sou um cara que eu não hoje em dia eu não tenho tanta noção de equipamento, porque equipamento vem de 3 em 3 meses, tem um equipamento novo. Né? Ontem eu vi a live do Césio, por exemplo, e o Sérgio meio que falou, cara, eu tenho 3, 4 caras que ficam fazendo luz e eu tô ali meio de, e aí? É muito rápido a quantidade de equipamento que vem. Então, eu sugava dele. Peraí. Não vou ouvir. Ele vinha com uma técnica. Agora voltou? Voltou. Ele vinha com a volta. Ele vinha com uma coisa bastante técnica, assim, e eu entrava com o meu olhar de fazer uma coisa e tal, mas eu fazia mapa, assim. Eu fazia os mapas com ele. Pô, vamos fazer uma coluna assim, vamos fazer uma coluna assada, vamos fazer uma torre aqui com 5 bins, vamos fazer uma torre ali, vamos usar assim, o que é que eu pensei? Aí eu fazia uns desenhos, ele propunha algumas posições. Então, assim, essa troca era muito rica, entende? Era muito rica. Era muito rica. Então, ele era um cara... Agora, eu sinto falta... Eu vou sentir falta, obviamente, como eu escrevi no meu texto do Instagram, Rui Furtado, meu querido amigo. Eu vou sentir falta do Maurício Cleveland, que entrou aí também.
eu vou sentir falta, talvez, como eu escrevi, que em algum lugar vai ser sempre o olhar dele também, sabe? Vou lembrar daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente deixou de fazer e tal. A gente tinha muito projeto engatilhado, tinha 2 musicais aí pela frente para fazer. Talvez tivesse show, sei lá. Mas a vida é assim, é muito cíclica, assim. Entendeu? E nesse momento, eu acho que essa onda de paixão e de amor ajuda ele nessa passagem que ele está passando, que ele vai lá e tal, e coisa. Mas eu acho que principalmente a minha relação de 10 anos, ou 15 anos com ele, desde o Ana Carolina, o quarto. De novo, cara, de novo. A gente fez muita coisa. Faleceu o Rui, um amigo nosso faleceu, estou dando um depoimento. Na verdade, depois, assim, foram milhões de musicais, foram alguns musicais, algumas danças, algumas montagens de teatro de prosa. Eu vou sentir muita falta dele, nesse sentido, assim, de ter um cara ao meu lado, como eu tenho o Russinho. Eu acho que, pô, a gente falava assim, luz tal coisa, o Russinho já sabia, ele já estava na mesa programando, eu já estava ali pensando o que vai fazer com aquilo, aí inseriu mais um LED. Pô, a gente não trabalhava, eu nunca trabalhei, acho que só fiz uma coisa com time code, 2 ou 3 coisas com time code de disposição. Ele foi o cara que tinha essa já tecnologia, ele sabia fazer isso. Quando a gente fez um musical, linkou umas coisas. Fazíamos kills e kills e kills e kills linkados. Ele tinha, pô, vamos linkar isso com isso para chegar daquilo ali. Então, o tempo de trabalho hoje, que se eu for gravar um musical, por exemplo, com quem que eu vou gravar? Entendeu? Assim, quem vai ser o cara meu? Vai ser o Russinho? Vai ser o Dinho Ventura? Vai ser uma outra pessoa que colabore com as programas? Porque hoje, em termos de iluminação, você hoje, quando vai fazer uma luz, você se cerca de pessoas que... Eu sempre quis me cercar de pessoas que me dessem, que colaborassem positivamente para mim, entende? Por exemplo, quando você faz a luz de um desfile, você tem que colar no... O que o diretor quer, o que aquela coleção quer dizer, entende? Assim na arquitetura. Então, quando você vai para a mesa... o Tato me ajudou muito nos desfiles de moda, assim, sabe? O Binho me ajudou muito nos shows. O Russinho em teatro de prosa, então, muito, entendeu? O Russinho, hoje em dia, é um grande iluminador. Prêmio Shell, prêmio Sharp, prêmio caralho, prêmio, sei lá... como é o prêmio que ele ganhou? O Rio. César Rio. Vocês ganham. Então, assim, é um reconhecimento ao trabalho. O Binho ganhou a Qualidade Brasil, fez um trabalho lindo com a Bia Lessa. Eu apresentei ele para a Bia Lessa. Ganhou o Aplauso Brasil em São Paulo, que eu peguei para ele. Isso. Então, era um cara de muita inteligência, de muita acessibilidade, de um olhar bacana, de uma forma de pensar a luz, de novas ideias, não ficar na mesmice, utilizar. Então, é isso, assim. Na verdade, eu tinha um conar um pouco com a Vilma ali direto, entendeu? Então, algumas das vezes que teve manifestações no boletim médico, eu não me entrei porque eu estava ali mandando direto para a Vilma mandava direto para mim e tal. Eu sinto muito a morte dele, eu sinto muito ter... E, cara, eu acho que essa coisa da criação de luz, ela é muito conjunta, assim.
Eu lembro que quando teve o projeto de mudar a luz do carnaval, eu lembro que eu chamei um monte de gente. O Beto, que fazia o Salgueiro, o Thompson, que fazia o Tom, que faz não sei quantas escolas, uma galera para dar ideia do que precisaria para fazer uma coisa junta. Mas o que eu quero te dizer é isso, assim, é claro que tem que ter um cara pensante, uma cabeça pensante. Um cara que dá o norte. Beto Kaiser. Beto Kaiser. Você tem que dar um norte. Assim como na arquitetura, você tem que dar um norte. Você tem que... Chega para o teu arquiteto iluminador, né, especializado em iluminação na arquitetura, você senta com o cliente, senta com o arquiteta que te passa o negócio, senta com o cliente para entender o que ele gostaria, que eu começo meu discurso dizendo, no fundo, o que você não gosta em luz. Porque como a nossa profissão é muito jovem, ainda mais na arquitetura, o que o cara vai lembrar? O cara vai lembrar de uma luz que esquentou a cabeça dele, o cara vai lembrar de uma luz que não acendeu, que não acende, que pisca, ele vai lembrar da programação que fizeram para ele, que ele não consegue acionar, ele vai lembrar de um hotel que ele não conseguiu ligar a luz do banheiro forte, que o banheiro ficava automatizado, ficava baixinho de dimmer. Então, ele vai me dizendo essas coisas e você vai filtrando, né? Isso você dá o conceito para o cara. É a mesma coisa que eu fazia com o Binho. Eu ia assistir o show do Chico, levava ele, a gente ouvia uma música, ele falava, a gente ouvia o cenário, a gente fazia reunião de cenário, o Russinho junto. Pô, vamos fazer uma reunião amanhã lá no escritório? Vamos. Chegava todo mundo no escritório, pô, vamos fazer um grid assim. Pô, o Hélio não gosta de, pô, o trânsito tem que ser preto. Pô, vamos botar, vamos usar BIM, pô, mas é melhor porque aí não rola muito de você usar fumaça, o Chico também não gosta muito de fumaça, entendeu? Então o Caetano também não gosta muito. Então a gente ia vendo o que o cara não gostava e colocando ali uma questão. E o Binho era a pessoa catalisadora entre eu e o Russinho, muito bem. Aí eu continuo tendo uma paixão muito grande pelo trabalho dele. E é isso, cara. Assim, essa minha intervenção na sua live hoje é sobre ele, sobre isso. Agora, eu tenho uma empresa, eu posso fazer uma propaganda aqui rápida. Eu tenho uma empresa chamada Interlight que me convidou para uma live na próxima semana, que vai ser uma história tipo colocar a iluminação, como eu juntei a minha parte de teatro e show, etc e tal, dentro da arquitetura. Então é uma live que talvez interesse a alguns light designers de teatro e como é que eu conciliei essas duas linguagens. Vai ser quarta-feira, às 10 da manhã. Qual o nome? É Interlight? É uma empresa de iluminação de São Paulo, é uma fábrica grande de iluminação de São Paulo, que desenvolveu produtos tão bons quanto lá fora e tal. Eles têm uma fábrica gigantesca em São Paulo e tal. E aí eles me convidaram para eu falar um pouco da minha junção ali, de como vai acontecer. Pô, não vou perder por nada essa, velho. Pô, Manecão. Então, é isso. Obrigado, cara, obrigado. Pelo convite mais uma vez. Falar de uma pessoa que eu amava. Falar do nosso trabalho. Falar de como a gente desenvolveu. Acabou de entrar um cara aqui, o Rogério, que é um cara, assim, que é um amigo que eu tenho desde os 20 anos de idade e que operou o Irmavap. Caraca. Ele operou 10 anos de Irmavap. Você sabe que o Irmavap, você sabe que quem criou a luz do Irmavap agora foi eu, né? Ah, legal. Você não sabia, não, né? É completamente diferente, né? Não, a gente fez, assim, foi completamente diferente e tal, e eu fui indicado ao Shell, fui indicado ao Bibi Ferreira, ganhei o Bibi Ferreira. Legal. Mas, assim, era uma outra coisa, era um trem fantasma, tal, bicho. A gente pirou lá um mês para fazer essa luz, mas ficou bem legal. Não,
E você fiz umas fez a primeira. fotos assim, de divulgação. Eu fiz com o Nanini, com o Neila Torraca, e o Rogério operou durante 10 anos. E aí ele operou durante 10 anos, mas teve uma fase que a produção achou que o Rogério estava de sacanagem, sei lá. E aí tiraram o Rogério, botaram outro cara na próxima cidade, o Rogério teve que ir lá correndo salvar, porque o cara não conseguia fazer. Porque a mesa tinha piano, a mesa era uma mesa da GCB, cheia de piano, cheia de etc e tal. Tinha uns dimmer que acendiam umas lampadinhas. Era uma mesa quase assim, que vinha do lado, de tanto componente extra, que tinha muito susto, tinha muita coisa assim. Então, eu só agradeço aí você ter chamado para falar de uma pessoa que eu adoro, esses poucos minutos que eu falei aqui, e dizer que essa live do dia 20 vai ser às 10 horas da manhã. E espero que você lá, que a galera de teatro, goste de ver também. Pô, com certeza eu vou ver, não vou perder nada. Eu sou seu fã. Fizemos tantos discos juntos. É uma pessoa muito querida, um homem extraordinário. Manecão, obrigado de novo, viu? Valeu, cara. Obrigado pelo seu carinho e sua generosidade aí, viu? Tá bom. Então, valeu. Abraço. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Vamos ver se o... Epa, vamos colocar o Renatão na área. Ai, meu Deus. Já mandei o convite aí, Renato. Fala aí, meu irmão. Fala, guerreiro! Renato Lima, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, meu irmão. Tô acompanhando aqui, atento. Hoje demorou um pouquinho, porque a gente estava fazendo essa homenagem para o Binha, né? Pois é. Você teve contato com o Binho? Você chegou a trabalhar com o Binho ou não? Cara, Binho é uma pessoa que acho que é unanimidade, né? Todo mundo que teve o mínimo contato com ele tem sempre a mesma opinião e sempre as mesmas impressões para falar. Um contato com o Binho, assim, muito rápido. Acho que ele trabalhava para Bilight há uns 20 anos atrás. E na ocasião eu estava fazendo a inauguração do... E eu sabia muito pouco ou quase nada de programação de moving. E quando a gente ficava nessa situação, a gente contava com uma pessoa da montagem para dar aquele gente, né? A gente fazia o criativo e chamava o amigo da mesa para resolver. E no dia o amigo da mesa não estava muito gente boa, muito afim de ajudar. E o Binho era o cara, não era nem o cara da mesa, ele era o cara da montagem. E o Binho foi tão generoso, assim, ele programou, me ensinou a programar, me ajudou a fazer o que eu queria, me deu ideias, como o Maneco aí falou agora há pouco, contribuiu muito para o que eu tinha pensado, engrandeceu muito o que eu tinha pensado para o evento. Era a inauguração de um prédio da OAB ali no Porto Santos Dumont. E essa é a lembrança assim, de um cara muito generoso, de um cara bom, um cara, assim, sem contar tecnicamente falando, né, que isso todo mundo fala em comum, mas acho que o mais importante é ressaltar o que eu vi a Ana Luzia falando ontem também, a pessoa que ele era, né, assim, o coração grande que ele tinha, a generosidade que ele tinha diante de tudo que ele podia representar, ele sempre era muito humilde, e acho que isso faz toda a diferença em qualquer ser humano, em qualquer profissional, então vai fazer muita falta. Eu costumo dizer que falta, assim, pra... Eu costumo dizer que o bom profissional, eu acho que tem que ser completo, ele nem está ligado muito ao que ele faz com supremacia, mas eu acho que é com a relação dele ao redor, né? Como ele prepara aquele ambiente, né? Como ele deixa aquele ambiente, né? E o Binho é um cara que, enfim, tudo ao lado dele virava harmonia, né? E vamos lembrar dele com carinho, e é isso, né? Fazer a luz é só um detalhe, né?
Pois é, fazer luz é um detalhe. Acho que o contexto geral, o conforto que... Assim, é engraçado a gente falar isso, porque o iluminador, ele é o cara que, assim, de uma certa forma, ele detém a varinha mágica na mão, né? Ele detém o poder de acender e apagar, né? Que Pois é. tira e põe. Então, na hora da elétrica, o cara do som vem falar com o iluminador. Na hora da elétrica, o cara do falar com o iluminador, porque onde é que eu vou plugar meu equipamento? Onde é que eu vou ligar? Quem é que vai me Pois dar é. essa energia? De onde vem esse AC? Então, assim, acho que a figura do iluminador é sempre uma figura, de uma certa forma, quase que técnica dentro de um trabalho. Assim, acho que é o cara que acaba amealhando mais conhecimento e ajudando todo mundo a se unir. E acho que o BIM fazia isso com uma maestria ímpar, impossível. Vai deixar muita saudade. Vai Pois deixar é. muita saudade. Renatão, eu queria agradecer a sua generosidade e o seu Mas é isso, tempo. a gente tem que tocar em frente também. Tá dando umas travadas aí. Eu não sei se você tá no Wi-Fi, mas tá dando uma travada. Eu tô dentro de casa, a minha tá bem aqui. Tá passando bem aqui. Boa. Eu só tô meio tremendo porque eu tô Tá sem dando uma uma mesa, porque travada. minha casa é um campo de guerra, é gente pra caramba. É cachorro, filho, adolescente, caralho, enfim. Travou aqui. Oi, travou. Eu vou tirar. Voltei. Voltei, Bom, voltei. Renato, eu queria primeiro agradecer o seu carinho e a generosidade de estar participando dessa live. Essas lives elas ficam registradas e É um elas servem prazer. como futura pesquisa e registro histórico mesmo, né? E eu queria saber de você, em que ano você começa, né? Em que situação você começa, o que faz você olhar para a luz e falar, eu quero partir para esse caminho, né? E quem foram seus mestres, ou quem é seu mestre, e sobretudo o que fez você continuar, né, cara? Isso é uma história engraçada, porque assim, eu Tua mãe era sou de amiga. Zona Norte, né? Sou da Tijuca. Mas durante muito tempo eu tinha na Zona Sul. Então eu estudava no Bennett com uma porrada de filho de artista. Então Caio Junqueira, Jonas Torres, enteadas de Lulu Santos, né, Gabriela, Chevalier, essa galera toda a gente foi se conhecer na adolescência. E eu sempre fui meio rato de teatro, assim, eu não tenho família de teatro, mas eu acabei acompanhando, era o meu grupinho de amizades, eu acabei acompanhando essa galera. E a gente brinca até que eu entrava pelos fundos, né? Porque assim, eu vivia entrando pelos fundos no Circo Voador, no teatro, ali no Teatro da Galeria, ali na Senador Vergueiro, não aqui na Tijuca, no antigo Tchavel, que não existe mais. E de tanto entrar pelos fundos, e principalmente no Circo Voador, que era o lugar mais recorrente que eu estava sempre, de tanto entrar pelos fundos eu repeti de ano. Eu bombei, né? E a minha mãe era amiga, assim, a minha mãe era amiga de faculdade, da primeira esposa de Jorginho de Carvalho, da Fátima. E aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, então você quer fazer essa merda, você vai fazer direito. Você vai trabalhar com um cara que é bom. E a referência que ela tinha era o Jorginho. Eu, na verdade, assim, eu ia pros shows, eu ficava de hold, eu ficava de assistente de cenário, eu fazia de tudo, né, bicho? Dentro do Circo Voador no no início dos anos 90. Né? Então era uma farra, era uma curtição, não era um trabalho. Minha mãe me levou pro Jorginho e aí acho que você falou que me levou a olhar para a luz. O Jorginho sentou comigo dentro do Teatro Nema
E isso, antes disso, eu já tinha feito uma peça, a minha primeira peça foi como contra-regra. E o Capital Delírio, que era Pô, do a minha Rony primeira, Vilela e Christian Machado. a minha primeira peça foi como contra-regra e maquinista, cara. Pois é, caraca, eu não me lembro nem o nome do cara que era o contra-regra, era Ney. Cara, não me lembro se era, não me lembro o sobrenome, era Ney alguma coisa, o contra-regra, o cara que me ensinou. E lá no Teatro da Galeria, ali na Senador Vergueiro. Era um curso do Christian Machado com Rony Vilela, cheio de alunos do Bennett. Ali tinha Adriana Zatar, estava nessa galera, tava Marcelo Farias, estava nessa galera, Henrique Farias, não é mais ator, é advogado hoje em dia, estava nessa galera. E aí, assim, dali minha mãe me levou para essa parada, Jorginho sentou comigo no Teatro Ipanema, sei lá, 91, 92. Ele estava ensaiando o grupo Estou Aqui. 92? E aí ele falou, cara, acho que 92, acho que 92. Pra mim, olha, garoto, você tem que me dizer o que você quer da vida. Porque aqui não faz tudo, não. Quem faz tudo não. Se você quiser fazer trabalho, você me fala que eu te mando pro Pedro Girão, ou eu te mando pro Arapuã, eu te mando. Isso foi em 92? Estágio, se você quiser ser figurinista. Isso foi início de 92. Acho que início de 92, exatamente. Verão de 92. E aí, nesse da Odesse, assim, e eu olhei para aquele universo de luz, eu me lembro que ele estava com um gobinho, assim, um gobo na mão de elipso, de folhagem. E alguém estava colocando um outro gobo no refletor e afinando. E aí eu olhei aquilo, eu achei aquilo tão fantástico, porra, a luz produzir uma imagem e aquilo modificar o palco e dar toda uma ideia diferente do que estava acontecendo, que o cenário sumia e aparecia aquela folhagem. Eu falei, não, cara, o que eu quero é luz. E aí ele, então você fica comigo. Volta amanhã que você já começa na montagem amanhã. E aí eu montei o Isto Aquilo com ele, e daí foram 6, 7 anos trabalhando com ele seguido, né? Nesses 7 anos eu fiz de prêmio a espetáculo de teatro, assim, profissa, Teatro Guaíra lotado, a fazer eventinho assim, né? Tipo, o grupo Cabeça de Prata da Cristina Pereira, que dava aula de teatro para velhinho de 80 anos. E a gente fez Morte e Vida Severina com eles no meio da PUC, com, sei lá, 10 torres de catraca e 6 mesas GCB. Para canais em cada mesa e ter assim 40 canais de luz. Era uma loucura de cabo de energia para tudo quanto é lado, um festival de Silintoque para tudo quanto é lado. Jean-Michel Jarre, né? Você esticava a mão daqui, uma régua na boca para levar 8 canais ao mesmo tempo, 2 lápis na mão para puxar os outros 10 juntos ali. Tinha toda uma emoção, né? Sai, prepara. Mas você então, nesses 7 anos, que você ficou com ele, as coisas mudaram. Você desenvolveu a função de assistente do Jorginho? Travou. Vamos ver se ele voltou aqui, que travou. Cara, a internet no Brasil tá um fiasco, né? Impressionante. Tá me ouvindo aí, Vilmar?
Ele caiu e não voltou mais. Ele não tá aqui na live, não. Vamos ver, ele voltou, vamos ver. Meu Deus. Voltei. Peguei pelo celular. Você tá no Renato? Era aí que inverteu essa desgrama aqui. Caceta. Agora eu tô aqui. Eu saí, eu tava no iPad e troquei o celular. E esses 7 anos que você ficou com o Jorginho, você desenvolveu o trabalho de assistente do Jorginho? Então, voltando, pegando daí, acho que o Jorginho realmente, como eu estava falando, é um grande formador de eletricistas cênicos, né? Eu virei um pau para toda a obra assim, de montagem. A gente trabalhou de um tudo. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo, obviamente, outras expertises, né? Você ia se tornando assistente do Jorginho, ele ia começando a te delegar mais tarefas, mais importância, mais responsabilidade. Ele era um cara que tinha muito trabalho, né? Na época a gente fazia 6, 7, 8 trabalhos ao mesmo tempo. Às vezes a gente saía de um estado para o outro, estava em São Paulo, ia para Curitiba, voltava para o Rio, depois voltava para Curitiba para inaugurar uma exposição e voltava para São Paulo para estrear uma peça. Era um ritmo frenético, assim, era uma equipe que trabalhava 7 dias por semana, 24/24, à disposição. E aí, assim, com o tempo fui conhecendo pessoas maravilhosas dentro e fora da equipe dele, né, que foram moldando o meu caráter não só como iluminador, mas como operador de luz, que foi o grande tesão para mim, assim, nos meus primeiros 10 anos de trabalho, foi realmente operar luz, né? Montar é muito prazeroso, eu acho tesão montar e tudo, mas eu acho que o momento, e é muito necessário para qualquer um. Eu vi outro dia alguém falando que está virando moda, né? Assim, a pessoa quer virar iluminador e acha que aprendeu a programar meia dúzia de movie é iluminador. Não é, cara. Né? Ctrl Alt Del não resolve nada. Né? Exit Clear não resolve nada. Porra, tá cheio de iluminador disso aí por aí, né, cara? Tem um monte aí. Infelizmente. Eu nomeei esses seres como pisca-alerta. Tem vários pisca-alerta no mercado, cara. Na Globo chamava de acendedor de cric-leque. Tinha um supervisor que falava que era acendedor de cric-leque. E aí, assim, eu acho que montar é muito legal, te dá o conhecimento para você ir para o hack, para você sair do hack e ir para a mesa, e para você na mesa começar a ter um pensamento crítico, começar a ter um pensamento criativo, começar a ter um pensamento construtivo, a partir daí criar uma literatura, né, e buscar fazer suas pesquisas, suas referências visuais, pintor, cinema. Eu acho que o Rodrigo está falando aqui que o Jorginho chamava Moving Boy. Moving Boy. A gente já fez de um tudo, cara. Eu já operei com o Jorginho 2 highlights na mão, balançando na coxia, uma vermelha e uma azul, para fazer a sirene da polícia, do carro da polícia chegando. Era um Paraibim, né? Era um Paraibim. E aí, assim, com o Jorginho eu fui muito feliz, eu aprendi muito. Eu acho que o Jorginho é um cara artesanal, é um cara que é do ofício. Ele ensina, acima de tudo, acima de ensinar iluminação, ele ensina você a ser um homem de teatro, né? A entender qual é a importância do que você está fazendo ali, a entender o seu papel dentro de uma produção, porque é muito difícil. O teatro é um lugar de muita vaidade, e é muito difícil você entender que você está ali para todo mundo entender que todo mundo está ali para um bem maior, que é o espetáculo, né? O ator em si e a obra que são o principal. E acho que ele me deu muito essa noção, assim, eu vi outro dia o Maneco, eu vi o Paulinho também falando numa live, que é você, assim, assistir como público antes de qualquer coisa. Eu acho que o meu primeiro contato, meu processo começa muito assim também. Eu gosto muito de assistir como público. A primeira vez que eu vejo qualquer trabalho, qualquer proposta de trabalho, eu não levo gravador, não levo caderninho, eu não faço anotação, eu não faço nada. Eu quero sentir que impressão, que tesão, que sensação que aquilo vai me dar. Né? E isso eu acho que é uma herança do Jorginho. Isso e a questão de não fazer nenhum efeito que eu não possa explicar.
Isso eu vi o Maneco falando agora há pouco. Porra, cara, isso é um negócio que me deixa... Né? Cara, o Maneco falou agora há pouco que o cara em uma música queima 8 cores, né? O cara não tem mais luz para fazer. Né? Assim, pô, bicho, começa devagarzinho, vai pequenininho, constrói, cresce. Eu acho que a luz, ela tem que ser construtiva, né? Ela tem que, enfim, ela tem que vir, ela tem que aparecer e ir, sabe? A gente, na verdade, cara, a gente que é da antiga, a gente que teve mestre, a gente que teve um direcionamento, eu acho que a gente compreende luz lá do fundamento, né? Porque a luz, ela tem um fundamento, né? E tem muitas pessoas que vieram aí, estão entrando no mercado sem o direcionamento, sem a visão de um mestre, e que a única coisa que eles têm como referência é um 3D e uma MA, entendeu? Então, eu acho que é o que eu costumo dizer, eu acho que o fundamento da luz ele foi se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que você, como eu, como o Vilmar e como vários outros, você tirou lente de PC para lavar, você passou álcool em lâmpada. Cara. Lâmpada sem gordura para não dar bolinha. Pois refletor com vazamento, mete uma fita crepe, mete uma tinta preta em cima e já era. Fita crepe e a tinta preta, que se a tinta preta vira uma enfermaria o teto do teatro. Esses jargões que a gente ouvia antigamente, né? Ih, porra, o teto tá parecendo uma enfermaria, cheio de fita crepe branca. Né? Essas coisas que só das antigas mesmo que houve, né? Mas assim, eu acho que essa coisa dos mestres é muito interessante, porque eu tive vários na minha vida. Eu acho que, assim, obviamente o Jorginho foi o meu principal, meu mestre inicial, mas assim, todas as pessoas com quem eu trabalhei, e principalmente até as mais humildes, tá? Porque assim, eu aprendi pra caralho com Paulo César Medeiros, que é um cara que é um parceiro de 30 anos. Assim, a gente pegava refletor lá na Almirante Gavião, quando o depósito era um ovinho, entendeu? Pegava par com boquinha, entendeu? E assim, e o Paulinho é um cara que ele além dele ser um ser humano maravilhoso, Paulinho é um cara que, assim, ele tem uma calma também no lidar com as situações, ele tem Ele é um gentleman, né? Exatamente, ele tem um carinho, ele tem uma humanidade, ele tem toda uma forma ímpar dele também de lidar. Isso me ensina, assim, eu almejo muito essa calma, né? E ao mesmo tempo eu aprendi muito com o seu Zezinho que batia o martelo lá no Teatro Ipanema. Porra, que foi um cara que me ensinou pra caralho. Caraca, puta, me fugiu o nome dele agora. Puta de um contra-regra lá do Teatro Ipanema. Porra. Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele. Caraca, é foda, né? A idade é foda. Daqui a pouco aparece. Ele sabe que é dele que eu tô falando. Esse sujo sabe que é dele que eu tô falando. Mas assim, eu aprendo muito, cara. Eu acho que toda a situação que a gente tem com o ser humano, ela é para elevar a gente e trazer o nosso melhor. Então, os mestres que eu tive na vida, todos eles me trouxeram coisas muito boas. Alguns, obviamente, de vez em quando você encontra uma coisa que não agrada e que é peculiar ao ser humano, né? É super normal, né? É perfeito, e você aprende, né? Você também aprende a se observar e falar, cara, eu também posso estar fazendo isso. Eu também posso estar sendo escroto, eu também posso estar sendo grosso na hora errada. Ó, o Chicão tá falando do seu Cezinha. Cezinha, porra, Chicão, obrigado, Chicão. Tu é foda, lógico, Cezinha, mineiro. Eu conheci o Cezinha, porra. Pô, o Cezinha é um oráculo, velho. O Cezinha é um bicho, sem palavras para descrever Cezinha. É uma figura. E Cezinha tem umas coisas loucas. Você carrega o material de pesca junto na turnê. Eu ia falar, tem isso também, né? Aí teu quarto fica fedendo a pesca. Ele leva o material de pesca para um lugar que não tem lugar para pescar. Muito louco. Esse é o César. Assim, sempre, e a gente aprende... mas sempre tem um pesca e pague, né? Sempre tem um pesca e pague. E a gente aprende muito assim, com as pessoas dividindo um quarto, né? Com o motorista da turnê, com o segurança da turnê. Eu me lembro de uma vez uma porra de um segurança que ficou falando, eu não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. O segurança ficava falando assim, fulano, terra preta!
E o fulano tava se achando foda, né? Porra, terra preta. Aí no último dia da turnê o cara falou assim, porra, meu irmão, que porra é essa de terra preta? E o cara falou, porra, terra preta é terra boa de plantar mandioca. Você vê como é que é a sabedoria popular, né? O cara sacaneou o iluminador durante o fim de semana inteiro sem ele perceber. E o cara tava se achando o máximo. Então acho que a gente tem que sempre aprender. Renatão, eu vou terminar essa primeira etapa e aí a gente volta para a segunda etapa que eu quero entrar numa paulada aqui com você. Beleza, beleza. Vamos falar de outras coisas aí, vamos falar de televisão, vamos falar de muita coisa. Beleza. Então, ó, eu vou parar essa etapa e já vou abrir outra para te chamar. Demorou. Francisco Rocha falando de Pedro Ascher aí, grande Pedro Ascher e seu pau de afinação. Paulo Pedro. Até já. Valeu, vamos se falar, vamos se falar. Até já.